Vimos na aula anterior que na produção do texto comercial os números devem ser escritos por extenso para facilitar a leitura. Vamos continuar com esse assunto. Devem ser escritos por extenso os numerais cardinais de 0 a 9, além dos que repetem o mesmo numeral. 33, por exemplo, aqueles em que o locutor precisa ter certeza do número de zeros. E os numerais de forma mista, por exemplo, 25.547, para não atrapalhar a locução. Ainda devem ser redigidos por extenso os numerais ordinais, primeiro, quinto, sétimo, os numerais que variam de gênero. Os numerais cardinais que variam em gênero são 1, uma, 2, duas, e os que indicam centenas de 200, 200 em diante. 300, 300, 400, 400 e etc. Cardinais como milhão, bilhão, trilhão e etc. Varia em número, milhões, bilhões, trilhões. O nome dos meses, janeiro, março, abril, e os numerais que indicam dinheiro, 10 mil reais, pesos, como quilos, 2 quilos, essas coisas é melhor escrever. 500 gramas, fração, por exemplo, 2 oitavos, medidas, 10 mil hectares, percentuais, 15%, e numerais com vírgula, por exemplo, 7,3, escreve lá, 7,3. Quanto aos números de telefone, eles podem ser escritos por extenso ou em espaço, né? Como está esses daí, ó, 9969-2695. Não é uma obrigatoriedade, mas muitos produtores de textos de rádios ou gravadoras utilizam a caixa alta nos textos que serão lidos por locutores, ou seja, todo o texto em letras maiúsculas. Assim, atenção, a Casa das Máquinas está fazendo uma promoção incrível. Máquina de lavar roupa tanquinho somente R$ 450. E daí prossegue o texto, ele todo escrito em letras maiúsculas, o que chamamos de caixa alta, para, segundo alguns, facilitar. Para outros, como eu, por exemplo, não estou nem aí. Tanto faz ser caixa alta quanto caixa baixa, não me incomoda. O que me incomoda é o cachorro do vizinho, que de vez em quando resolve latir. Mas também não perturba tanto não, é só um pouquinho. Bom, a quem se sinta, como eu estava dizendo, melhor lendo em caixa alta, como está na tela. Eu nunca me importei. Tanto faz, eu leio mais em caixa baixa, como na tela agora. Veja como você se adapta melhor. Agora, veremos como facilitar a interpretação na hora de gravar o texto. Você já deve estar se enjoando desse texto aí que estamos usando, mas é preciso que seja assim para gravar na mente com mais facilidade as normas de escrita e pronúncia. Vamos fazer anotações. Observe que vamos usar uma barra, isso é importante agora, hein? Uma barra em locais do texto em que precisamos de uma respiração ou ênfase de tonalidade. Já existem vírgulas e pontos, mas as barras, mesmo que não sejam de outra cor, facilitam a interpretação. É mais fácil de vê-las do que uma vírgula ou ponto, antes de chegar na pausa. Onde há uma barra, significa que temos que dar uma pequena pausa. Onde há duas barras, temos que dar uma pausa mais longa ou então é o fim do texto. Por exemplo, aqui, ó. Atenção, temos uma barra. A Casa das Máquinas está fazendo uma promoção incrível. Dá uma paradinha, temos duas barras. Máquina de lavar roupa tanquinho, somente R$ 450. Depois de tanquinho, nós temos uma barra, além da vírgula, né, que vai até o R$ 450 nos dois pontos, nas duas barras, aliás. Essas duas barras significa que você tem que dar uma pausa um pouquinho maior, respeitando aquele ponto. Mesmo se o ponto não estivesse ali, você teria que dar uma pausa maior, como se fosse um ponto. Às vezes nem é ponto quando tem duas barras, é só para dar uma respirada mais profunda, para ajudar uma interpretação melhor. Prosseguindo, liquidificador Britânia por apenas R$ 120, uma pausa. E tem mais, geladeira Consul, 260 litros, R$ 1.800. Viram que eu dei uma pausa pequenininha
entre tem mais e geladeira e outra pausa pequenininha entre litros e 1.800, assim, ó. E tem mais, geladeira Consul 260 litros, R$ 1.800. Não é bem uma respirada, mas às vezes pode ser. Tudo em 12 vezes sem juros no cartão, entrega grátis e somente nesta semana, viu? As duas barrinhas, depois de cartão e depois de grátis, para dar uma seguradinha. E depois, somente nesta semana. Aí dá uma respirada, dá uma pausa mais funda. Aí vai. Vá hoje mesmo. Aproveite. Uma pausinha pequenininha, como se fosse uma vírgula, depois de hoje mesmo. E já segue. Aproveite. Aí dá uma pausa mais longuinha. Aí prossegue. Casa das Máquinas. Uma paradinha pequenininha. Rua da Esperança. Paradinha. 950. Paradinha. Centro. Acabou o texto. Então fica assim, Casa das Máquinas, Rua da Esperança, 950, Centro. Essas ênfases é que ajudam a enfeitar o pavão, né? Ao texto ficar mais bonito e tal. Vocês viram que eu dou uma impostada na voz? Então, eu vou dizer para vocês como é que se faz isso mais pro final dos módulos. Bom, viu como é mais fácil interpretar quando fazemos a divisão por barras? Agora nós vamos enxugar um texto. E se o cliente mandar um texto pronto para você gravar e for maior do que o tempo que tem disponível na inserção de rádio ou televisão? Como é que você faz? É aí que entra o processo que chamamos de enxugar o texto, que nada mais é do que eliminar trechos, deixando somente o essencial. Claro que vai ficar fora muita coisa importante do texto, né? Como, por exemplo, ofertas até. Mas nesse caso, dividimos o texto enviado em 2, 3 ou mais. E em cada um desses textos, nós colocamos 2 ou 3 ofertas. 3 no máximo. Suponhamos que o texto seja esse mandado pelo cliente. Respirando. Semana do Material Escolar na Livraria Silva. Aqui você encontra cadernos, canetas, borrachas, estojos, lápis e tudo mais o que seu filho precisa para voltar às aulas. E o melhor é que você ainda pode aproveitar os nossos descontos incríveis. Pague no cartão em até 12 vezes sem juros. Livraria Silva, a livraria nota 10 da cidade. Rua Souza Ribeiro, na Praça Brasil. O tempo deste texto está em 25 segundos. Para uma interpretação média, ou seja, compassada, sem correria, como aqueles textos de varejão, de ofertas de mercado, por exemplo. Porém, o tempo contratado na rádio é de 15 segundos. Assim, temos que tirar 10. Aí, se tem 25, vai ter que tirar 10. Tirar 10 segundos desse texto aí. Mesmo que se faça uma interpretação mais rápida, não vai caber. Não caberá nos 15 segundos. É aí que mora o problema. Tem cliente que não entende e reclama dos cortes. Mas não há outra saída. Você tem que convencê-lo convencer o cliente de que é preciso cortar. Não tem como. Vai fazer o quê? Vai fazer milagre? Você mandar um texto lá para a rádio de 25 segundos no espaço de 15, eles não aceitam. Se você trabalha na rádio e você fizer isso, você vai levar uma bronca do chefe. Se você é o chefe e aceita isso, aí você está arrumando problema, porque o outro cliente vai querer a mesma coisa e quando você vê, você está vendendo 10 e rodando 30. Você vai estar tendo prejuízo. Isso é coisa de radinha. Não faça isso. Então, como fazer? Começamos elegendo partes essenciais, as principais, além do nome e endereço da empresa do anúncio. Temos então, 1. As coisas importantes. Semana do material escolar. Tem que falar que é. Senão não justifica fazer um anúncio. Cadernos, canetas, borrachas, estojos, lápis e tudo mais o que o seu filho precisa para voltar às aulas. Isso aí o cliente quer de qualquer jeito. 3. Descontos incríveis. 4. Pague no cartão em até 12 vezes sem juros. 5. Livraria Silva, a livraria nota 10 da cidade. Vamos ver se cabe essas coisas aí que nós elegemos? Retiramos as partes que faziam a composição harmoniosa do texto, ou seja, as partes que enfeitavam o pavão, e sobraram estes 5 itens. E agora? Bem, agora vamos compor o texto novamente para que caiba em 15 segundos. Talvez não entre tudo o que elegemos. Talvez precisa tirar mais alguma coisa. Mas vamos lá, vamos ver. Vamos gravar. Vamos escrever, né, primeiro.
Mas já vamos interpretar. Semana do material escolar na... aliás, é bom quando você vai escrevendo um texto, você já vai lendo como você interpretaria na hora da gravação. Que é para ter noção de tempo, para ter noção de como fica, né, a sua forma de colocação das palavras, dos chavões, enfim. Semana do material escolar na Livraria Silva. Cadernos, canetas, borrachas, estojos, lápis e tudo para a volta às aulas. Descontos incríveis. Pague no cartão em até 12 vezes sem juros. Livraria Silva, a livraria nota 10 da cidade. Rua Souza Ribeiro, na Praça Brasil. Bem, o texto que nós fizemos acabou ficando dentro do tempo que temos para a veiculação na rádio. Isso se chama enxugar o texto. Mas e se o cliente lhe manda todas essas informações que já vimos, desde o primeiro texto lá que ele mandou, da livraria? Mas você só tem 10 segundos. Essas coisas é que complicam a vida do produtor, de qualquer um. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos enxugar um pouco mais ainda. Neste caso, vai sobrar apenas o básico do básico. Semana do material escolar na Livraria Silva, tudo para a volta às aulas, descontos incríveis. Pague no cartão em até 12 vezes sem juros. Livraria Silva, Rua Souza Ribeiro, Praça Brasil. Pronto, está enxuto e cabe nos 10 segundos, dado o recado do anunciante. Porém, tivemos que retirar produtos e o slogan da empresa. Mas fazer o quê? Aqui encerramos o módulo 4. Na próxima aula, vamos falar de interpretação de texto. As várias formas de se interpretar um texto comercial. Até o próximo módulo. Até lá.